Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero e pelo Facebook do blog do Antero. Nós tivemos ontem à noite aquilo que poucos esperavam. Eu digo poucos porque não era unanimidade que ficaria tudo como estava, uma vez que o ministro Gilmar Mendes sempre declarou que a delação dos irmãos Batista seria anulada. E ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ontem à noite, chamou a imprensa para uma coletiva e nessa entrevista de imprensa ele disse que áudios entregues pelos próprios colaboradores demonstraram que eles obtiram informações graves, aliás, ele considerou gravíssimas, do Ministério Público e da Justiça. E pelo acordo de delação premiada, omissões relevantes podem levar à anulação parcial ou total do acordo. O que isso significa? Significa que os irmãos Batista, eles estão mais perto da cadeia, como aliás deseja o povo brasileiro. Significa de que a própria Procuradoria-Geral da República poderá pedir ao ministro Fachin a desconsideração do acordo nos termos que ele está, da delação premiada. E de um lado, mostra aquilo que havíamos denunciado aqui, que era um escândalo a participação, e olha que nós não tínhamos essa informação. Nós criticamos apenas a ausência da quarentena do senhor Marcelo Miller, braço direito do Janot, subprocurador-geral da República. Ele atuava dentro do Ministério Público, ao lado da mais importante figura do Ministério Público brasileiro. O senhor Marcelo Miller havia deixado a procuradoria e, alguns dias depois, assumido a defesa dos irmãos Batista. Daí porque se levantou um enorme véu de suspeita sobre essa transação, que era uma transação inexplicável. Como é que o cidadão sai do Ministério Público hoje e menos de um mês depois já passa a advogar para alguém que vai fazer uma importante delação premiada, como foi a dos irmãos Joesley, Wesley e outros colaboradores da JBF? Era inexplicável aquilo. Precisava realmente saber de quanto eram esses honorários, se esses honorários eram só com o senhor Marcelo Miller. Vamos ser absolutamente sinceros. A suspeita é que o senhor Marcelo Miller, inclusive, dividiu honorários com gente importante dentro da Procuradoria-Geral da República, porque nunca ninguém havia recebido algo tão fantástico como o prêmio. Nenhum dia de cadeia. Pasmem, pelo áudio entregue pelos colaboradores, ficou evidenciado que o senhor Marcelo Miller trabalhava para a JBF antes de se aposentar, quando ainda era subprocurador-geral da República. E no áudio, que ainda está sob sigilo, mas que já está com o ministro Fachin, que obrigatoriamente terá que retirar o sigilo, há menções gravíssimas a 4 membros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello está exigindo que o áudio seja imediatamente divulgado, porque senão a suspeita fica sobre 11. E ele quer que seja divulgado o áudio. Quem vai decidir sobre a divulgação ou não do áudio é o ministro Edson Fachin.
a sociedade brasileira, mais do que nunca, tem que exigir a divulgação desse áudio. Até para saber o que é que tem nele, se tem que tipo de citação que é feita sobre 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, como revelou ontem a imprensa brasileira, o procurador-geral Rodrigo Janot. Cabe ao ministro Fachin divulgar esse áudio. É mais uma crise grande na política brasileira, só que desta feita a crise é para o bem, porque a crise demonstra evidentemente que os irmãos Batista, por omitirem fatos relevantes na delação, eles poderão perder o benefício. Isso significa dizer cadeia para os ladrões do Brasil. Pessoalmente, eu acho muito bom que tenha sido descoberto rapidamente a fraude que Joesley e o Wesley Batista fizeram com o Brasil. E outra coisa relevante e importante: as provas que eles apresentaram continuam valendo. Eu diria, graças a Deus. É importante que o que eles denunciaram, as provas continuem valendo, e é assim na lei da delação premiada, mas que eles possam perder o benefício, já que mentiram ao procurador-geral, omitiram do procurador-geral fatos importantes sobre a delação que eles mesmos fizeram. Hoje teremos mais desdobramento, mas para hoje, durante o dia, é esperado que o ministro Fachin libere os áudios para a imprensa, a fim da imprensa saber exatamente o que é que ele disse sobre o Marcelo Miller e o que é que ele disse sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, começa a explicar bem a questão do crime organizado, porque crime organizado sem gente do Ministério Público e sem gente do Poder Judiciário é crime desorganizado. Resumindo tudo isso, Gilmar Mendes tinha razão. Esse acordo iria ser revisto. Vai ser.